Dá um tempinho que a turma vai entrando. Então, gente, é para vocês verem, né? Se a gente pegar aqui se nós pegarmos essa frase, olha lá, what did she buy at the mall? O did ele vai pegar o verbo e jogar no passado. Agora, substitui o did ali pelo will. What will she buy at the mall? Aí eu vou pegar o verbo agora buy e vou falar o quê? O que ela comprará? Então, o que ela, né? Então, what will she? O que ela comprará no shopping? Entenderam a diferença? E o will também utiliza para todo mundo. I, you, we, they, he, she, it. Igualzinho o did. Só que o did, verbo no passado, will, verbo no futuro. Entenderam a ideia? Sempre assim, tá? Então, gente, está aí, né, os verbos irregulares, tá? Os pronomes com eles no, né? I was, né? You were, we were, you were, they were, e he, she, it was. Ok? Então, assim como no português, a gramática inglesa possui muitos verbos, né? Aqui foram selecionados os mais comuns. Foi mal. Valeu, hein? Ligou aí? Gente, você sabe como que faz para ver se o controle está funcionando? Pega a câmera aqui, ó. Aí você vai abrir a câmera, aí você bate. Ele está funcionando, ó. Tô vendo o infravermelho dele ali. Que beleza. Será que tem que esperar o reto esquentar? Já pensou? É que é uma coisa tão obsoleta. Agora ele liga, né? Ficou verde. Vou esperar um pouquinho que ele deve ligar. Aí. Então vou descer. Então me copiou, gente? Tem, Hélio. Eu preciso também, tá? Verbo no passado, né? O Didi vai jogar o verbo no passado e o Will. É o Will Smith, não, tá aí. Jogar o verbo no futuro. Ele tá meio assim, mas é legal que melhora, tá, pessoal? Mas dá para vocês verem, não dá? Então, show de bola. Então, assim, ó, assim como no português, a gramática inglesa possui verbos, né? Aqui foram selecionados os mais comuns, né? Aqueles que utilizamos com maior frequência na linguagem informal, como podem ver no quadro a seguir. Então, olha lá, pratique elaborando frases e diálogos nas mais diversas situações. O aprendizado desses verbos será de grande importância no estudo da língua, tá? Então, não precisa nem imaginar que a gente vai fazer o quê? Exercício, né? Mas antes, vamos utilizar o will aí. Olha lá. O futuro simples é a forma verbal usada para designar ações que ainda não aconteceram. Se não aconteceu, está no futuro. É formado pelo auxiliar will, né? Com o infinitivo do verbo sem o TO, bererê, bererê. Eu posso colocar ele assim também, tá, gente? Escrever a palavra, né? We will. Em vez de eu escrever we, nós, will, eu coloco we, reticência em cima, 2L. Entenderam a ideia?
Escreva assim, ó. Eu posso, por exemplo, eu quero falar nós, we will. Eu posso contrair ele escrevendo we will. Vendo? Assim. Quando vocês verem, então, essa reticênciazinha aqui, esses dois L's, é porque tá no we will buy. Né? Então, nós vamos comprar. Agora, o que? Não sabemos. Pode ser um smartphone, né? Pode ser um sweet, que é um doce. Tá certo? Futuro simples. Olha lá, ó. Will you travel abroad? Né? Então, olha lá, ó. Como é que fica a frase? Will you travel abroad? Abroad significa fora, para o exterior. Né? Não confundir com foreigner. Foreigner é estrangeiro. Tá? Então, foreigner é a pessoa que vem de fora e o abroad, a pessoa que está indo para fora, né? Está indo para o exterior. Então, will you travel abroad? O will não traduz. Tem gente que acha que o will da frase é alguém, né? O nome de uma pessoa. Não é não, tá, gente? O will não traduz, ele é um verbo auxiliar que vai... Qual que é a função dele? Jogar o verbo primeiro que vier no futuro. Travel. Travel é o verbo viajar. Então, lá, you travel, tem o will antes. Então, o que o will vai fazer? Ele não faz nada com o sujeito, só faz com o verbo. Ele vai pegar o travel, a gente traduz como viajará, vai viajar, uma ação no futuro. Então, will you travel abroad? Você viajará para o exterior? Né? Where will, where já vem, ele tem a preferência de começar uma frase. Se não aparecer na minha frase, where, what, with, how, e por aí vai, o will, ele manda no pedaço. Né? O where é o pai dele, então ele já vai para o lado. Né? Por isso que fica where will, tá vendo? Onde ela spend her vacation, né? O spend aí significa passará, vai passar. Né? Vacation, tá, gente? É férias, holiday, feriado, não vão confundir não, muito vocês confundem holiday com vacation, tá? Vacation é férias, bom? Então, where, onde, will she spend? Né? Então, já identifiquei, olha, quem que é o verbo da minha oração? O spend. Né? O spend aí é passará. Então, onde, will não traduz, she, ela, sujeito. O will não faz nada com ele. Mas agora é o spend, é o verbo. Então, esse verbo, will, vai jogar ele lá para o futuro. Então, onde ela passará, né? Vacation, here, né? As férias dela. Lembrando que her, tá, gente? Toda vez que vocês verem aí, ó, o her, vou pôr aqui no canto. O her sempre, tá? Traduzo dela e o him, não é o him aqui não, tá, gente? É dele. Tá bom? Sempre numa frase. Significa isso. Her, dela. Him, dele. Né? She's broken him hurt. Ela destruiu o coração dele. Né? Him. Bom, gente? A ideia é essa. Tá? Tudo aqui utilizando para negar lá. They are not going to come. Né? Então, muito simples também. Então, isso tudo aqui, gente, é utilizando as tenses, né? As sentenças aí, tá? Aí aqui, ó, cadê? Futuro simples usando o will, futuro simples vocês já aprenderam, né, gente? A gente utiliza agora o going to, tá vendo? Que é o vai estar indo. Não tem o go to, ir para. Né? Agora, como que eu vou falar uma coisa que vai acontecer ainda, mas de uma maneira mais próxima? Né? A gente liga, né, lá para o pessoal, né, do cartão. Fala, ó, tentaram clonar meu cartão aí, queria cancelar. Ou melhor, você quer cancelar o cartão. Você liga para o cara, aqui, ó, estou querendo cancelar meu cartão. O que que eles fazem? O gerundismo, né? Nós estaremos vendo, nós vamos ir verificar. Isso nunca chega, né? Eles sempre te enrolam, né? Então, olha lá, no inglês é a mesma coisa, né?
Simple future tense, usando going to, extremamente importante na língua inglesa. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Alguma coisa, o going to. O going to é isso, olha lá. O futuro com going to é usado para designar ações imediatas. Enquanto o will é uma coisa mais longa, digamos assim, né? Ah, eu vou ainda sair de férias, né? I will go travel, né? On vacation. Vou sair de férias. O going to é uma ação mais rápida. Daqui a pouquinho, nós estaremos indo para o intervalo, né? Então, daqui a pouquinho, a gente, né? O we going to, tá? Nós vamos estar, é uma ação mais próxima, vai acontecer da maneira mais rápida, né? Em poucos minutos, em poucas horas. Going to, né? Liguei para a mulher do cartão, olha, a gente já vai estar cancelando o seu cartão, né? Daqui a alguns minutos já está cancelado. Então, quando vocês verem em textos, tá, gente? O going to aí, ó, é usado para designar ações imediatas, né? É o futuro próximo, por isso que chama simple future, né? É um futuro simples, ele vai acontecer daqui a pouquinho, né? Algo que está prestes a acontecer, tá? Então, lá, para formar sentenças afirmativas, se usa going to, né? Depois do sujeito, seguindo pelo infinitivo do verbo. O verbo to be, sempre presente, tá vendo? Posiciona-se como um auxiliar, parará, parará. Estrutura, sujeito, verbo to be, mais going to, mais verbo. Pronto. Tá? Mas vamos ver o exemplo que fica mais fácil. Né? O verbo to be agora é negando. Tá bom? Mesma coisa, só que agora eu acrescento o not. Sujeito, mais verbo to be, mais not, going to, mais verbo. Tá vendo? Só incluir o not aqui, ó. Afirmativo, sujeito, verbo to be, am, is, are. Então, sujeito, I. Verbo to be, am. Tá vendo como é que monta as frases? I am, vocês já aprenderam. Né? Eu estou. I am going to. Então, I am going to. Então, eu estou indo, né? At school. Eu estou indo à escola. Então, I am, olha lá, I'm, sujeito, eu. Am, verbo to be, estou. Tá bom? Going to, para me representar, né, o futuro simples. Então, I am going to, eu estou indo at school, na escola. Ponto. Entenderam a ideia? Agora eu quero negar. Pega. Verbo to be. Tá aqui, ó. Sujeito, eu, I. Beleza? Verbo to be, am, de novo, é sempre assim. I am, I'm, eu, sujeito, am, verbo to be, estou, not going to, at school. I am, tá? I am not going to, at school. Não estou indo na escola. Da seguinte forma as frases, entendeu, gente? A ideia, né? Então, they are. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei a reticência em cima e eu ocultei a palavra. Então, aí significa they are. O que é o they em inglês? Eles ou elas. Então, vamos falar they are not going to come. Eles não vão vir. Eles não estão vindo. Tá vendo? Ó? They, sujeito. Eles ou elas. Are, verbo to be. Estão. Ok? Not, negação do going to. E o going to não é indo, aquele presente que está prestes a acontecer. They aren't going to come. Eles não vão vir. Agora, se eu quisesse afirmar, só tirar o not. They are going to come. Eles estão vindo. Eles estão chegando. Entenderam, gente? Alguém não entendeu? Tranquilo? Então, com isso tudo que eu passei para vocês no quadro, vão vendo isso aí, vocês vão montando frases na cabeça de vocês. Né? Seguindo aí a gramática, seguindo os tempos verbais. Né? Ao simple future tense, usando will. Gente, sempre acesa lá. Are they going to see the patients? Né? Eles vão atender os pacientes. Né? Então, olha lá, como que a gente monta essa pergunta lá? O are, quem que é o are? Verbo. Vocês já sabem isso, né? They, sujeito.
A pergunta, sempre o verbo na frente do sujeito. Ó. Primeiro ali, ó, primeira regrinha que eu coloquei para vocês. Por isso que está, are they going to? Então, estão eles going to? Vindo to see, né? Atender, ver, the pacientes, os pacientes. Tá vendo, gente, como é que fica muito fácil identificar o are, você já sabe que é o quê? É o verbo do verbo to be. Se eu quero começar uma pergunta com o verbo to be, olha lá, o verbo vem primeiro. Are. Ser ou estar. Então, está. Are quem? Are they? Estão eles. Né? Vindo. É aquele futuro, mas que está a caminho. Going to. Tá vendo? Só lembra do verbo go. Go. G-O. Go. Ir. Going. Indo. Entenderam a ideia? To. Para alguma coisa. Só que tem um macete que eu vou passar para vocês agora, que isso aí eu demorei a ver, tá? Mas aplica sempre. Toda vez que eu tiver duas palavras que sejam verbos, vocês guardem, tá, gente? Pro resto da vida. Toda vez, olha lá, going. Em vez de você memorizar o going to, pensa no seguinte. Go, verbo, ir. Going, final ing, aquela ação que eu estou fazendo. Going. Ok? Por que tem o to no meio dos dois? Going to, olha lá. Going to see. Going, indo, se, ver. Dois verbos. Os dois verbos, eles não gostam de ficar um do lado do outro, eles brigam. Você coloca o to no meio. Sempre que tiver, eu tenho que escrever alguma frase. Tem dois verbos, enfio o to no meio. Entendeu a ideia? Por isso que fica lá. Estão, ó, verbo, sujeito. Olha, eu ensinei vocês, ó. Como que eu faço pergunta no verbo to be? Pergunta, verbo, sujeito, complemento. Verbo, sujeito, complemento. Tá vendo? Então tá lá, ó. Are they? Estão eles going to see? Tá vendo? Vindo, ver. Opa, dois verbos, tá com o to no meio. Mas a turma acha mais fácil colocar o que? O going to, para entender que é uma ação no futuro, parará, parará, parará. Não, leia assim, ó. Você já não aprendeu no verbo to be, que tem um verbo, go. Coloque ing, que carrega vai falar, é uma ação que eu estou fazendo ainda, going. To, indo, entendeu? Assistir ou ver ou atender, ter pacientes, os pacientes. Então, todo texto que vocês verem um to aqui, pode ser para alguém, from to, geralmente vem essas duas palavras, e-mail, você vai mandar um e-mail, vai estar lá, from. Vou mandar um e-mail para a turma, tá? From, Rodrigo, César, Parará. Embaixo vai ter to, para quem? Eu vou colocar. Mandei lá o slide para Vanderlei. Então, from Rodrigo, Serrameia, Parará, Parará, to Vanderlei, o e-mail dela. Entendeu a ideia? Quando não tiver isso, geralmente é o que? O to, separando dois verbos. Na maioria dos textos, viu dois verbos, vai ter o to no meio. Isso é uma regra excelente para vocês escreverem, tá, gente? Entenderam isso aí? A perguntinha lá, verbo, sujeito, complemento, sempre assim. Tá? Will ou going to? Em muitos casos, podemos usar tanto will quanto going to, tá? Ambos com o mesmo sentido. Que sentido é esse? Futuro. Futuro. Né? Future. Quando formos nos referir a algo que acontecerá muito em breve, né? Mais breve ainda a gente utiliza o going to, tá certo? Então, assim, se é uma coisa que vai acontecer em horas, tá bom? Usa going to. É uma coisa que vai acontecer já a partir de dias, meses, usa o will. Beleza? Fica melhor assim. Né? O going to é aquela coisa que está para acontecer ainda hoje. O will ainda vai acontecer um pouquinho depois, tá bom? O planejamento prévio da ação também contribui para a distinção, né? A diferenciação entre o will e going to. O will pode ser usado quando o falante decide a ação no momento em que fala, sem planejamento prévio. E se a decisão já foi tomada antes da ação, usamos o going to. Né? É outra regrinha também.
Ah, eu estou planejando uma coisa aqui agora, nesse momento, utilizo o will. Agora eu já estou planejando uma coisa ali que realmente eu quero fazer, também utiliza going to. Mas se você chegar num nativo e falar tanto will ou going to, ele vai entender nessa ideia. Ele vai entender que é futuro. Ele vai te entender. Tá? Mas se você quer falar uma coisa que vai acontecer mais rápido ainda, going to, mais longo um pouquinho, will. Tá bom? O there aqui, ó. O there é muito legal, gente. Né? Ele é muito fácil também aplicar. O there significa there is e they are. Né? Nós, na língua portuguesa, a gente fala a, no sentido de existir. Não é? A gente utiliza a letra H, olha lá, o A e acento. O there is significa a, no sentido de existir no singular. Entendeu a ideia? Né? Há uma mosca nessa sala. Eu utilizo there is. Há uma abelha nessa sala. There is a beer in this room. Então, esse there is existe no sentido singular. O there are já é o existe no sentido plural. Então, se eu quero falar que tem uma abelha aqui dentro dessa sala, there is a bee. Há uma abelha. Se eu quero falar que tem mais de uma abelha, they are a bee. Então, há várias abelhas. Entenderam a ideia? Então, basicamente, gente, a diferença deles é essa. Sempre junto. Texto aparece demais, tá? There is, they are. Só saber disso. There is, junto. A, no sentido singular de existência. They are, tá? A, no sentido plural da existência. Então, olha lá. There is, para dizer que é apenas uma coisa. Singular. They are, quando há mais de uma coisa, no plural. Letra A. There is a computer in the room. There is a computer, um computador, in the room, na sala. Tá vendo? There are two computers in the room. Lá, they are. Há dois computadores in the room, na sala. A diferença é só essa. Tá, gente? Como é que eu vou aprender a pessoa? Decora. Vai lendo exercício, vocês vão entender. Posso escrever assim também, tá? Mas muito cuidado. Porque isso aqui leva a quê? Que é o there is. Lá podemos encontrar ou usar a forma contraída do verbo to be. There is. Né? Então, eu traduziria assim, está lá um computador na sala. Entende a ideia? Então, quando aparece, quer dizer que tem um computador na sala. E o there are, né, a contração do are aqui, né? Eu tiro o a e coloco essa reticência em cima, dois computadores na sala, tá? Mas é muito comum também aparecer assim, there is. O there is significa está um computador na sala, a tradução, é no sentido de existir. Tá, gente? Aí você já é rodapé de página, tá? Mas se você tentar pegar pelo o is, aí é o ser ou está. Então, está um computador na sala. Então, você entende que tem um computador na sala. Entendeu a ideia? Você já tem que ter essa malandragem no bom sentido, né? Essa maldade de interpretar também as palavras, né? Bom, computer a room, beleza, um computador na sala. Quantos? There is. O there, se fosse o there is, né, lá. There is. Tá vendo? Eu tiro a letra I e coloco a letra S e a reticência. Isso, se eu abro, é o there is. There is traduz a, um computador no sentido singular. Beleza? E o there are, há o computador na sala, no sentido plural, há mais de um. Beleza? Para sentenças negativas, gente, só colocar o not na frente. Né? Interrogativas, a estrutura da frase ela é modificada, porém nada diferente do que vocês já aprenderam. Beleza? Então, o que vocês já aprenderam? Olha lá, ó. Tá aqui. Isso aqui vocês usam para tudo, tá, gente? Olha lá, ó. Negativo. Sujeito, verbo, not, complemento. Negativo. There is. There is not. Olha lá. There. There is
are not. Not depois do que eu estou falando. Tá vendo? There is not. É a mesma coisa, tá, gente? De eu escrever isso aqui, ó. Is not. Tá? Isso aqui vocês têm que ficar atento. Você já tem que começar a ficar atento a essas contrações da fala. Então, there is not a computer in the room. Tá vendo? Ó, there is. Eu não vou falar não. Não para a gente pequenininho, né? Então, você vai traduzir não há. Tá vendo? O not, geralmente, ele vem depois da minha afirmação aqui, ó. There is not. Então, eu estou perguntando, tem computadores nessa sala? Você vai falar not there is? Está errado. There is not a computer in the room. Beleza? There is no sentido assim, não há o computador. Então, você viu there is? É uma coisa singular. Então, eu vou negar. Não tem um computador nessa sala. There is not. Agora, se eu quero negar a mesma coisa, there are, para coisas que estão no plural. Então, tem computadores nessa sala? Você vai falar, não tem. They are not. Tá vendo? Que é o aren't. Escrever isso daqui é a mesma coisa de is not. Como se não está, né? Não tem um computador. There is, are not, aren't. Não estão. Entende a ideia? O are não ser ou estar. Né? O is também não é ser ou estar. É para aquele computador. Ele, terceira pessoa. Por isso que aparece o is. Né? Agora eu quero perguntar, joga o verbo lá. Is there a computer in the room? Né? Há um computador? Is there? Tá vendo? Então, o que eu fiz? Olha lá, não é there is? Não é? O is aqui é no sentido mesmo de ter alguma coisa, de estar. Ele não funciona como um verbo. Vocês lembram que o is no verbo to be é ser ou estar? Então, pega ele e joga para frente do sujeito. Olha lá. Is there a computer? Né? Aqui pode ficar um pouquinho difícil vocês entenderem, né? Is there? Toda pergunta, o verbo vem na frente do que eu quero saber, do sujeito, né? Lá na frente é o computador. Então, esse is vem para cá. Se eu quero perguntar para o singular, is there a computer in the room? Então, tem um computador na sala? Estou perguntando. Agora, se eu quiser perguntar para mais de um, pego o are e joga na frente. Are there a computer in the room? Entendeu a ideia? É assim que vocês começam a trabalhar. Sempre, gente, as frases, se a gente não utilizar o do e o does, a gente vai utilizar um. Se a gente não, perguntas, ou a gente utiliza do ou does, beleza? Does, terceira pessoa, do, as outras pessoas, tá bom? Ou a gente utiliza o verbo, are, is, am, olha lá. Ou a gente utiliza aquelas palavras, né? What, né? What, where, how, with, entenderam a ideia? Então é muito batida. A gente que estuda a língua inglesa, a gente já sabe, né? O que a gente pergunta, como que a gente começa as perguntas, porque é muito tranquilo, tá? Então, para vocês verem lá, is there a computer? Só vocês lembram do there is. There is não é o há, no sentido singular. Então, is there, ele está me perguntando alguma coisa. Se há, olha lá, is there a computer in the room? Então, tem um computador ali, no sentido físico mesmo de um computador. Né? Se fosse o are there, né? Aí você já pensa, are there a computer in the room? Você lembra do they are, é o are no sentido de existir no plural. Então, lá, there, né? Are there a computer in the room? Então, tem mais de um computador nessa sala. Tá, gente? Isso ajuda muito. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, né, acaba até sendo repetitivo, porque é a base da minha... acaba realmente a língua inglesa, por que é fácil você aprender inglês e rápido? Que ela torna-se muito repetitiva, né? Então aqui a gente já mata essas partes, tá vendo? Aqui depois a gente vai ver os modal verbs. É esses caras aqui, ó, né? Os verbos modais constituem um conjunto especial de verbos na língua inglesa. São eles que auxiliam ou complementam os sentidos, né, dos verbos principais. Isso daqui também vocês têm que saber, tá, gente? É o can, é o could, é o may, é o might, é o must, é o should. Né? Isso aí está em todos os textos, se vocês pegarem, tem um tantão deles. Então, se você já sabe o significado deles, você ganha muito tempo na compreensão, né? E no tempo de tradução. Então, o que é esses modal verbs? Né? Vocês não podem terminar essa disciplina sem saber o que são eles. Né?
os modal verbs, tá, gente? Eles constituem um conjunto especial de verbos, tá vendo? Vocês estão vendo como que o verbo é importante na língua inglesa, né? São eles que auxiliam ou completam o sentido dos verbos principais, né? You can do it. Você pode fazer isso, né? You can. Ó, para você, o can tá aqui, ó. Só que o do também é um verbo, vocês concordam? Do, fazer. Então, se eu quero dar uma ênfase, cara, você pode, você consegue, naquele incentivo, you can do it. Então, ele vem lá nesse sentido, né? Você pode fazer isso daí, né? De completar o sentido ou complementar o sentido dos verbos principais de uma oração. You can do it. O verbo principal é o do, fazer, it, aquilo ou isso, né? Mas se eu quero falar, cara, você pode, eu quero dar uma ênfase, tá? You can do it. Você pode fazer isso, né? Você está dando uma bombada ali no verbo principal, né? A ideia é essa, tá bom? Então, sua finalidade é expressar ideias de capacidade, lá, você pode, né? You can, né? Obrigação, possibilidade, conselho, proibição e desejo, né? Não sofre alterações aí também na terceira pessoa, né? Isso é muito bom, né? Que aplica para I, you, we, they, aplica-se também para o he, she, it, ok? E também dispensa o uso de auxiliares. Eles é facinho trabalhar com eles. Não precisa de auxiliar, aplico eles em todas as pessoas, né? E há um tipo de situação diferente para o uso de cada um deles. Então, olha, para cada situação, pode, you can, tá vendo? You can study, você pode estudar. Olha lá, sempre só um significado, eles são muito fáceis, saúde. O cold é o poder, né? Mas o poder aí no sentido de poderia, né? You could do it, but you don't, né? Ou you don't wanna, né? Você poderia fazer isso, mas você não quer. O poderia no sentido assim da possibilidade, né? O may, pode ou poderia, né? Mas aí a gente vai ver qual que é o caso que a gente pode utilizar o can e qual que é o caso que nós podemos utilizar o may, né? Might, também, pode, poderia, tá vendo? Must, deve. Must have been love, que é a música do Rock Sest, né? Deve ser amor, por exemplo. É esse must no sentido de deve, né? De possibilidade. E o should, né? O should, deveria. Tá vendo? Só entender direitinho onde a gente aplica cada um desses modal verbos aí, que não tem erro. Diferença, vamos ver. Diferença do can e do could. Can é usado para referenciar habilidade. O cara tá malhando lá na academia, lá, pesadão. Go, go, you can do it. Você pode fazer, você tem habilidade para isso, né? O cara já tá morrendo. Vai lá, vai lá. Né? O cara tem habilidade. You can do this goal. Você pode fazer esse gol, né? Só que também o could, o can é poder. Pode, tá? Só que o could também é habilidade no sentido assim, o cara errou o gol. Ah, you can, né? Não, desculpa, you could do that goal, né? Você poderia ter feito aquele gol no sentido assim, tá? Também é usado para referenciar habilidade, só que no passado, tá vendo? E em um contexto mais formal é usado no sentido de poderia. Então, can, pode, no sentido de habilidade presente, você pode fazer, e o could, no sentido também de habilidade, só que no passado, seria o passado do can, né? Então, ele poderia no sentido também de habilidade. Todo mundo entendeu, gente? A ideia? Né? O may, utilizado como queremos expressar permissão ou possibilidade, né? It may arrive tomorrow, né? Pode ser que chegue amanhã. O arrive aí, quem já foi no aeroporto aí, já pegou um avião? Quando vocês forem assim, vocês vão ver, né, as placas assim, arrive, né, tá, tipo chegada, deport, né, partida. Então, arrive é literalmente chegar, aterrissar, né? Então, utilizado quando queremos expressar permissão ou possibilidade. Então, it may arrive tomorrow, né? Pode ser que chegue amanhã, né? May it sit here, né? A pergunta, may it
Não, may I sit here? Olha lá. May, posso, tipo, no sentido de permissão. Tá vendo? Posso eu sit here, sentar aqui? Né? O sit é sentar, o here é aqui. Então, may I sit here? Posso sentar aqui no sentido de, né, pedir permissão mesmo. Beleza, gente? A ideia? Might, usado para referenciar uma possibilidade muito remota de acontecer, né? Sobre algo no passado ou no presente. She might have come to the party. Ela poderia ter vindo à festa. Então, might, sim, aquele poderia, mas muito remotamente, né? Ou então não aconteceu. Ela poderia ter vindo à festa, por que ela não veio? Entende a ideia? Né? Eu sei, viu, gente? Acho que deve ser a primeira vez que vocês estão vendo esses modal verbos assim. É uma coisa, como é que a gente aprende? Decorando. Tá? Não tem outro jeito, não. Tá? Must. Expressa uma obrigação ou uma proibição. Must have been love. Aí você pega a letra da música, aquela, né, a questão de Júnior danado, né? Esse é o problema da língua inglesa, né? Você escuta uma música em inglês e não sabe a tradução. Ó, que música fera, música muito boa. Aí você vai começar a entender a língua inglesa e ver, já escuta e sabe a tradução, você fala, nossa, tem como desaprender? Né? Assim, é bem complicado, né? Aquela choração, aquela depressão, né? Que o cara tiver ali na pior, na fossa, ele vai mais, né? Então é isso, must. You must like me. Você deveria ter gostado de mim, você deve gostar de mim. Sentido de obrigação, né? Você tem que pagar esse boleto nessa ideia, né? Lá. They must write right now, né? Eles devem escrever agora. They, eles, must, devem write, escrever right now. Toda vez que vocês escreverem right now, essa palavra write. Now, alguma coisa assim. Right seria certo, pode ser direita. Tu traduz por right. Now, agora. Right now, uma palavra só. Agora, nesse momento. Olha lá. They must write right now. Vendo? Vocês devem escrever agora. Should. É usado para expressar um conselho. You should see a dentist. Você deve ir, né? Ou você deveria ir a um dentista, né? You should see a dentist. Né? Então, na forma negativa, você também pode escrever, ler o verbo contraído. Can, cannot, can't. Could not, couldn't. Must not, mustn't. Should not, shouldn't. Entenderam a ideia? É as formas contraídas. Cannot, escreva assim. Could not, escreva assim. Must not, escreva assim. Should not, escreva assim. Beleza, gente? Até agora está dando para entender? Muita teoria, né? É só esse aqui, depois a gente vai para o intervalo e volta. E eu não sei se eu passo um exercício para vocês, se a gente continua isso aqui, vamos ver. Beleza? Mas vamos continuar até a aula cair, né? Tem 2 minutos de aula ainda. Há outros modais, como would, I would like. Então, o garçom chega para você e pergunta assim, o que você gostaria de tomar? I would like a soda. Então, eu gostaria de tomar um refrigerante. Né? Would, aí, would like. Aí, quando vem o would junto com like, pega o sentido de gostaria, né? Would, ought to, possui a mesma finalidade, tá? Nos vistos anteriormente. Entretanto, eles não são usados com tanta frequência, né? Esse would like, se você chegar nos Estados Unidos e fala, o cara olha até assim para você. Mas de onde esse cara, de que século ele veio, né? É como se fosse assim. No português eu queria, gente, olha, silêncio, por favor. Beleza? Pessoal, silêncio, eu estou pedindo. Agora, se eu chegar para vocês, gente, silêncio por obséquio, vocês vão olhar para mim e vão falar assim, oi, de onde esse cara veio, gente? De qual século, né? É nesse sentido, né? O would like é uma coisa extremamente formal, assim, né? Do século XIX. O cara vai, não, mas que cara europeu, né? Digamos assim. O cara fala, I wanna drink soda. Eu quero, né? Eu desejo. A desire, entende? Muito difícil o cara falar would like. O ought to, então, galera, é muito assim. Aí é do século XVI, digamos assim, tá? Mas estão aí. Ô, gente, vai acabar a aula aí, 10h30 a gente volta. Tá? 10 horas agora, 10h30 nós retornamos aqui, tá bom? Mas vocês entenderam, gente? Tem essas partes
né, da língua inglesa, assim. Então, would like seria uma coisa assim, por obséquio,